Fala, meus irmãos, vamos, ó, de energético. Esses dias um vigilante me ligou, mandou uma mensagem dizendo o seguinte, que a empresa estava coagindo ele porque ficou sabendo que ele trabalha em outra empresa no outro dia. Isso a empresa não aceita. Que bom que ele entrou em contato, porque a gente sabe, quando a gente está trabalhando, as empresas elas acabam achando que são donas dos seus funcionários, são propriedades exclusivas, e não tem isso. As coisas mudaram, graças a Deus, que a gente tem informação para todos os lados. Isso chama assédio moral. O que você faz na sua hora de folga, no seu intervalo, ou seja, com a sua vida, o problema é exclusivo seu. Seu. Você faz. Você pode trabalhar, você pode no dia de sua folga dormir, viajar, fazer o que você quiser, trabalhar em outra empresa, não sendo nada ilegal, no sentido assim, a empresa ficou sabendo que você está roubando, você está assaltando, você está estrupando, aí já é outra coisa, né? Não precisa só ser empresa, qualquer outra situação. Mas nós estamos falando aqui de direitos trabalhistas. A empresa que contrata você não tem exclusividade, não tem exclusividade. A gente tem que entender o seguinte, algo que é moral, aí já é outra coisa. Mas eu quero usar aqui em relação a nós, exclusivo da área da segurança, nós, na área de portaria, vigia. No dia que você tiver de folga, você pode muito bem trabalhar em outra empresa, melhorando os seus ganhos, porque você é um profissional. É igual você hoje trabalhar de pedreiro aqui num lugar e no outro dia você trabalhar no outro, no dia do seu intervalo, no final de semana, ou na sua folga, ou na madrugada, não interessa. Então a gente tem que entender que nós somos, entre aspas, privilegiados, aquele que trabalha no 12 por 36, que vai sobrar os outros 12 por 36 para você fazer o que você bem entender. Ou seja, isso já é, na nossa área específica, isso já é cultural. De você trabalhar um dia numa empresa, um dia na outra. Às vezes você trabalha de vigilante em uma empresa e de porteiro na outra, às vezes de porteiro em outra, às vezes de fiscal de outra, às vezes você é porteiro numa e porteiro na outra. Não faz diferença nenhuma, zero. Existem alguns critérios, lógico, critérios, que vai chegar um momento que uma empresa ou outra pode, tá balançando muito, mas faz parte. Uma empresa ou outra pode mudar você de horário, e ela tem esse direito de mudar de horário, e você sentir na obrigação, ou você sentir na responsabilidade, ou você sentir que você vai ter que escolher uma ou outra. Pode acontecer, porque você pode sim, a empresa pode sim mudar a qualquer hora você de horário. Nada proíbe, mas é bom. Agora falando em relação à moral, a gente estava falando algo da sua moralidade, né? De trabalhar na honestidade, não, a palavra não é honestidade, mas trabalhar no diálogo, no combinado. O combinado não sai caro. Se você vai conseguir um outro trabalho e você vê que os dois são bons, você, nossa, agora eu não sei o que eu faço. Consegui um trabalho ali, mas eu tenho medo de dar um problema, dar uma situação. Você pode chegar para a empresa, normalmente que representa a empresa ali, você tem um contato mais direto, seu fiscal, seu supervisor, seu encarregado. Ó, apareceu uma oportunidade, tô querendo ir trabalhar lá e tudo mais. Tem como
eu permanecer nesse horário, você não mudar eu de horário. Não é pedir licença, pedir se pode. Não, poder você pode, mas é colocando você numa situação mais confortável, que você vai assumir lá um outro compromisso. Você já tem esse, e que esse fique acordado ali com os seus responsáveis para manter você naquele horário, que você vai fazer um outro compromisso, você precisa também correr atrás do seu ganha-pão, aquela coisa toda, simples assim, sem estresse, tudo no diálogo, tudo sendo conversado. Se foi conversado, meu irmão, tá tudo certo, tudo certo. Então que você converse, bate esse papo aí com o seu encarregado, com o seu responsável, para que você esteja na tranquilidade, trabalhe na tranquilidade, certo? Então pode trabalhar em duas empresas normalmente, tranquilamente, sem ficar com dor na consciência ou achar que tá fazendo alguma coisa errada, tá fazendo alguma coisa ilegal. Não, relaxa, fica tranquilo em relação a isso. Eu sempre aconselho o seguinte: se você vai trabalhar em duas empresas, a gente sabe que a sua vida social vai ser prejudicada, a sua vida familiar vai ser prejudicada, o seu staff mental, físico vai ser prejudicado. Então eu sempre aconselho, quando alguém me pergunta esse conselho, a experiência que a gente tem ao longo da vida, porque eu já trabalhei em 3 empresas simultaneamente. Como? Não me pergunta, mas eu vou te explicar. Eu trabalhava numa empresa, assinado carteira, tudo certinho, das 6 da manhã até o meio-dia, ok. Aí de 1h da tarde para frente, o que eu fazia? Até às 6 horas, 7 horas, eu era entregador de moto, entregador. Aí à noite, não todas, mas a maioria das vezes da noite, eu fazia evento de segurança, show, fazia aniversário, casamento, fazia o famoso bico. Então eu trabalhava em 3, assim, quase todos os dias. Isso pra mim foi assim algo tão cansativo, mas era necessário. Eu tava correndo atrás de pagar as contas, pagar os boletos. Deu tudo certo, mas não é bom. Então sempre eu aconselho o seguinte: você que é porteiro, você que é vigilante, dinheiro não é tudo. Também ninguém vai enriquecer com a segurança, ninguém vai enriquecer com portaria. Vai pagar as contas, vai trazer dignidade para sua vida. Então mantenha ali um caixa ali, um valorzinho guardadinho, 2, 3 mil reais. Se pudesse, um dia que você faz um acerto na empresa, ou que você pega o seu FGTS, um dia que você pega umas férias, tenha sempre uma reservinha ali guardadinha para uma emergência. E se você está trabalhando em duas empresas, que você tenha um foco no sentido assim: não, eu vou trabalhar até tal período, até eu acertar as minhas contas, até eu comprar aquilo que eu tô almejando, levantar uma grana aqui para dar entrada num lote, ou dar uma entrada num carro, numa moto, resolver uma situação assim, certo? Então que tenha prazo, porque se você falar assim: não tem prazo, eu vou trabalhando aqui e vamos ver o que vai dar. Irmão, a vida é muito preciosa pra gente ficar gastando a nossa vida nessas coisas. É muito preciosa a nossa vida. Muito, muito, muito. Como diz a própria palavra, a nossa vida é um sopro, uma poeira. E se a gente não der valor naquilo que de fato tem que ser dado, igual a nossa casa, nossa família, nossos filhos, nossa vida conjugal, a Deus, a igreja, né? A nossa vida espiritual, lazer, a gente tem que entender que a vida, a gente tem que trabalhar para viver. Mas tem pessoas que invertem. Onde está o problema? Trabalha para viver? Não, vive para trabalhar. Não. Você talvez não percebeu, mas você está sendo um escravo remunerado. Só isso. Você não está longe disso. Você é um escravo de um sistema. Mas não sabe das minhas correrias. Você tem que ter as prioridades, tem que entender. Igual eu tô falando aqui, mantenha aí um prazo para você sair de uma empresa e trabalhar só em uma. Certo? Essa é a grande verdade. Então, fique ligado nessa situação. Fique ligado, não deixe as coisas passarem
e você, a vida passar, e quando você vê, nossa, esse dia eu era uma criança, eu era adolescente, agora onde eu tô, trabalhando, não perde aniversário de filho, perde casamento, perde o churrasquinho do final de semana, perde a comunhão com os irmãos lá na igreja, perde aquele culto maravilhoso, sabe? Você vai perdendo as coisas, momentos assim, marcantes na sua vida, porque você estava simplesmente trabalhando. Chegou, morreu, colocou o CD num caixote e enterrou. Quanto tempo que você não visita aquele parente, aquele amigo, aquele familiar? Quanto tempo você vê as pessoas viajando, mas não, hoje eu não posso isso, não posso aquilo, porque eu estou trabalhando. Nunca vi ninguém ficar rico trabalhando. Eu já vi gente ficando rico pondo as outras pessoas para trabalhar, inclusive seu chefe. Então fica ligado, tá bom? Fica a dica aí, ó. E vai vir um recadinho aqui na frente aqui, ó. E vem comigo aqui mudar a sua realidade. Venha para o maior evento online da segurança privada de todo o Brasil. Certificado de participação gratuito, isso mesmo. Você é meu convidado. O professor Murilo Nunes te aguarda com dicas e informações únicas. Clique no link abaixo, inscrições limitadas. Não perca tempo.